meus amores, tudo bem com vocês? Ótimo, muito bem. Hoje começa mais um mês de 2020, o mês de setembro. E hoje é 1º de setembro, uma terça-feira. Vamos continuar os nossos estudos, tá? E hoje na nossa aula de português nós vamos revisar o nosso capítulo. Tudo que nós estudamos no nosso capítulo durante essas aulas, tá bom? A gente vai revisar hoje um pouquinho, tá certo? E para começar, a gente vai rever os gráficos. Vocês lembram que nós estudamos os gráficos, tanto na aula de matemática, como também na aula de português? Muito bem. Por quê? Porque os gráficos, gente, eles são textos que apresentam informações e dados numéricos em forma de imagem, tá? E os gráficos em geral, eles têm título, eles têm o corpo e eles têm a legenda, tá? Como vocês podem observar nessa imagem aqui ao lado, certo? Esses textos, eles podem acompanhar matérias jornalísticas, como notícias e reportagens, tá? Então, não esqueçam essas informações sobre os gráficos, tá? Observem essa imagem desse gráfico, porque vocês vão encontrar gráficos em vários textos, tá? Não só na disciplina de matemática, mas na disciplina de português. Então, vocês vão encontrar vários gráficos, tá bom? Um outro conteúdo que nós vimos, que tenho certeza que vocês gostaram bastante de estudar, que foram os pronomes pessoais do caso reto. Lembram dos pronomes pessoais do caso reto? Olha eles aqui, ó, nesse quadro, hein? São as palavras usadas para substituir os substantivos, né? Esses pronomes, eles indicam as pessoas do discurso, as pessoas que estão falando, certo? Então, vocês estão vendo aí, eles podem estar no singular e no plural, tá? Eles podem indicar a primeira pessoa, quem fala, a segunda pessoa, com quem se fala, e a terceira pessoa, de quem se fala. Então, singular, eu, tu, ele ou ela. No plural, nós, vós, eles ou elas. Então, vocês estão vendo a primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Tá bom? Então, observem essa frase. Olha só essa frase aqui, ó. Ele escreve muitas matérias, tá? Então, vou usar o pronome colocando ele no plural. Como é que vai ficar? Eles escrevem muitas matérias. Então, vocês estão vendo que temos que ter essa concordância, né, dos pronomes com os verbos, não é? Deu para lembrar um pouquinho? Muito bem! Agora nós vamos lembrar sobre os verbos, gente. Olha só os verbos, que são aquelas palavras, o que? Variáveis, né? Pois mudam as terminações de acordo com a pessoa ou as pessoas, né? Que praticam ou praticam a ação, tá? E o tempo dessas ações, vocês lembram, tá? Nós estudamos o tempo presente, o tempo passado ou pretérito e o tempo futuro. Vocês lembram que nós vimos isso? E muito bem, tá? Vamos conjugar juntos o verbo cuidar no tempo presente. Observem as terminações, que é o finalzinho do verbo, né? Vocês observam que tem a parte do verbo, dos verbos regulares, que não muda. Nós chamamos de radical. E as terminações é o final, é o que vai mudar, né? Então, olha só, primeiro vai ficar com eu cuido, tu cuidas, ele ou ela cuida, nós cuidamos, vós cuidais, eles cuidam,
tá? Então, observem o finalzinho, tá? Do verbo cuidar no tempo presente. E assim você vai conjugar outros verbos no tempo presente, né? E você vai ver que eles vão ter essas terminações, né? Vão ter também essas terminações no tempo presente. Mas aí vale lembrar que são verbos que terminam com AR, né? AR, cuidar, termina com AR, certo? Bom, e nós vimos também a ortografia, né? Que algumas palavras terminadas com a letra O em sílaba fraca podem gerar dúvidas quanto à escrita, né? O O pode ser pronunciado como U, por exemplo, pato. Outra palavrinha, tribo. Outra palavrinha, mundo. Outra palavrinha, amigo. Então, vocês estão observando aí que elas são escritas com O, mas nós falamos, pronunciamos como se fosse U. E aí é a questão da. Aí sim gera essa dúvida, né? Então, a gente tem que prestar atenção na escrita dessas palavras, tá bom? Então, olha só, para vocês exercitarem mais um pouquinho, a gente vai colocar lá na plataforma uma atividade no livrinho de atividades caligráficas para vocês exercitarem mais um pouco e na próxima aula continuarmos reforçando esses conteúdos, tá bom? Então, beijos e continuem estudando, hein?